Fala, pessoal! Seguinte, o Corinthians venceu? Sim, venceu. Mas como é que eu posso te explicar? Foi mais uma daquelas vitórias em que o resultado foi infinitamente melhor do que o desempenho? E no futebol, por mais que a gente goste de ver um bom jogo, o que manda é bola na rede, ponto na tabela e seguir respirando, a atuação ainda deixa muito a desejar. O time segue travado sem identidade clara, com decisões no mínimo discutíveis do Dorival, mas o torcedor precisava desse respiro. A vitória foi importante, foi fundamental. E a gente precisa falar sobre isso. Vamos começar com o Thales Magno. Cara, que partida esquisita a dele. Até o gol era simplesmente horroroso o que ele vinha apresentando. Desatento, errando fundamentos simples, tropeçando na bola, se atrapalhando com ela nos pés, perdendo jogadas bobas, entregando bola na defesa. O tipo de atuação que normalmente faria qualquer atacante ser vaiado em estádio. Mas aí vem o futebol, imprevisível como sempre, e coloca o Thales no lugar certo, na hora certa. Gol! Um gol feio quase sem querer, mas gol. E que diferença faz um gol? O cara que até ali estava sendo o pior em campo vira o nome do jogo. Claro que não dá pra esquecer tudo o que ele não fez, mas talvez esse gol tire um peso enorme das costas dele. A gente sabe que ele passou por problemas físicos, teve pneumonia, perdeu massa muscular, ficou fora por um bom tempo e acabou perdendo espaço. Desde que o empréstimo dele foi renovado, o futebol que ele tinha apresentado no início do ano sumiu. Desapareceu. E sim, ele nunca foi esse jogador de 70 milhões de reais, como o contrato tenta pintar, mas também não é um completo descartável. O que falta é sequência e um pouco mais de cabeça no lugar. Quem sabe esse gol não seja o ponto de virada? E quem entrou bem de verdade foi o Carrilho. Esse sim mudou a cara do jogo. Entrou pelo lado direito e numa das suas jogadas clássicas conseguiu construir a jogada do gol. Aquela arrancada que ele sabe fazer puxando da ponta para o meio com força e velocidade e no tempo certo. Recebeu o passe do Garro, levou para a linha de fundo e cruzou. A bola desviou, sobrou pro Thales empurrar. É esse o tipo de movimentação que o Carrilho tem que fazer. Desde que chegou, os melhores momentos dele no Corinthians foram assim, acelerando pelo lado, invadindo a área com velocidade. Mas o Dorival, por diversas vezes, tem usado o cara em posições onde ele claramente não rende. Coloca por dentro como meia recuado, até mesmo como volante. Não é o lugar dele, não é onde ele vai decidir. A entrada dele no segundo tempo foi inteligente, segundo o Dorival, por uma questão física, queria que ele entrasse com mais gás, e funcionou! A gente espera que essa jogada tenha sido o início de uma sequência melhor dele também, porque qualidade ele tem. É jogador para ser titular nesse time. Agora, voltando ao Dorival, sim, eu tenho críticas, tenho várias. O time ainda não joga bem, ainda tem um monte de dúvidas. É lento, previsível e pior, parece perdido em campo em muitos momentos. Mas também é verdade que ele pegou um elenco remendado, sem as principais peças por lesão tendo que montar ataque, com Thales Magno e Guinegão, um menino que tá só começando e que já tá exagerando na dose de vontade. O cara tomou 2 cartões em 2 jogos. Claro que tem entrega, tem energia, mas também precisa entender o tempo do jogo. E mesmo assim, ofensivamente, não fez muita coisa. Hoje era ele e o Thales na frente. E o Dorival teve que escalar o que tinha. Não tinha Memphis, não tinha Romero, que também não deveria ser solução pra nada. E o Yuri ainda fora. O banco é curto. E o elenco tem limitações que já são conhecidas. E, cara, a confusão no meio-campo é outro ponto complicado. O Dorival ainda não achou uma formação. Joga com o Maicon como primeiro homem de vez em quando, depois é o Ranieri, às vezes o Bidon. Hoje, por exemplo, ele entrou com Ranieri, Martínez, Bidon e o Garro. E ali começa a confusão. O Bidon, que tem mais técnica, volta para buscar a bola e tenta armar o jogo de trás, mas é leve, toma muita pancada e perde em dividida. O Ranieri, que deveria fazer esse papel mais destruidor, tá jogando solto como se fosse um segundo volante, que vai lá na frente pressionar e isso muitas vezes desorganiza tudo. A gente olha e não entende o que tá acontecendo. O esquema parece diferente a cada 5 minutos. O Martínez uma hora tá na direita, outra hora aparece do lado esquerdo. O time fica desorganizado sem padrão. Dá pra ver claramente que o Dorival tenta ajustar, mas ainda não conseguiu achar uma engrenagem que funcione. E olha, eu tenho que elogiar aqui o André Ramalho. Quando o Dorival mexe tudo no final do jogo e coloca 3 zagueiros, Kaká, André Ramalho e Toca, o time ganha segurança.
O Ramalho rende muito mais nesse sistema. Ele é bom na cobertura, se antecipa bem e tem qualidade na saída de bola. Fica mais solto para caçar os atacantes, sabendo que tem alguém na sobra. E isso funcionou. O sistema ficou trancado. Passa o cadeado, fecha a casa. A ideia era segurar o resultado e deu certo. Mesmo que o esquema tenha virado uma bagunça visual sem padrão tático definido, a estratégia foi bem executada. E nesse ponto eu não critico. Ele fez o que precisava fazer. Mas, de novo, a atuação geral ainda preocupa. O Corinthians ainda tem uma construção ofensiva muito pobre. O Garro, que é o cérebro do time, muitas vezes está tendo que buscar a bola quase na defesa. Tá longe do gol e quando isso acontece, perde força. O Garro precisa estar mais próximo da área, precisa ter liberdade para criar, para achar o passe final para finalizar também. Quando ele recua muito, o time perde presença ofensiva. E aí você sente falta de aproximação. O Bidon não encosta, o Carrilho às vezes está mal posicionado e o Thales não oferece movimentação. Fica tudo na base do vamos ver no que dá. Agora, só pra gente ter ideia do nível da crise interna, o próprio Dorival já disse na coletiva que pediu reforços desde que chegou. 4 nomes, não chegou nenhum. O Fabinho Soldado tá tentando correr atrás, mas as dificuldades administrativas do clube atrapalharam tudo. Teve mudança na presidência, o clube segue com problemas financeiros e as contratações travaram. Perderam nomes no caminho por demora. O Dorival deixou claro, sem reforço não tem milagre. O elenco é curto, os jovens não estão prontos. E em alguns jogos o banco tem 3 jogadores, sendo que só um entra em campo. A situação é delicada. E aí vem o mercado. Falam do Biel do Carlos Vinícius, mas nada andou. O Carlos pediu salário altíssimo, depois até reduziu. Mas ainda assim continua caro. O Corinthians não tem grana para bancar a aposta com valor de titular absoluto. A janela já abriu, mas até agora nada concreto. Enquanto isso, o Dorival vai tentando tirar leite de pedra. E por mais que a gente tenha críticas ao que ele faz em campo, é impossível não reconhecer que tem coisa fora de campo que tá muito errada também. E pra fechar essa parte aqui tem a questão do Angileri. O Bidu virou titular na vaga dele. E sabe o que isso diz mais sobre o Angileri do que sobre o próprio Bidu? Porque o Bidu, com todo respeito, é esforçado, mas não é brilhante. E o Angileri, que chegou com status de reforço importante, já deu tudo o que tinha. Fez um início bom, mas depois caiu demais. E não parece ter fôlego físico ou técnico para recuperar espaço. A realidade é dura, o elenco tá fraco, tá limitado. E o técnico tá tentando montar o quebra-cabeça com peças que não encaixam? Essa vitória contra o Ceará vale demais, porque se perde a crise ia explodir de novo. Mas com ela dá para respirar, pensar com um pouco mais de calma e ver se no fim de semana contra o São Paulo as coisas engrenam. O clássico pode ser o ponto de virada. Mesmo com o time ainda jogando mal, é possível imaginar que a volta de jogadores como Memphis Romero e talvez Yuri já deu uma cara mais competitiva ao time. Se vence o São Paulo no Morumbi vindo de 2 vitórias seguidas, a moral muda. E aí, quem sabe, começa uma nova história. E aí, nesse cenário todo, a gente precisa falar sobre o que realmente tem travado esse Corinthians. Porque quando o time vence como foi contra o Ceará, muita coisa se apaga, mas a emoção toma conta. O torcedor comemora, mas na frieza da análise o que fica é que o time ainda sofre, ainda engasga com a bola nos pés. O Dorival chegou já pressionado, com muita gente torcendo o nariz e com o tempo passando o futebol apresentado não está ajudando em nada a mudar essa percepção. É um time que ainda não sabe exatamente o que é. Não tem uma cara. Em algumas partidas é um bloco baixo retraído jogando por uma bola. Em outras tenta pressionar alto, mas sem organização. É tudo meio desconexo. Parece um time montado em cima de improviso e urgência. E talvez seja exatamente isso mesmo. A gente vê um meio de campo que muda o tempo inteiro. Uma hora tem o Maicon como primeiro homem, que apesar da experiência já não tem mais a intensidade de antes. Depois o Dorival tenta o Bidon, que tem qualidade técnica, mas Franzino sofre muito no físico, principalmente contra volantes mais fortes, e isso faz o time perder poder de marcação. Aí ele tenta o Ranieri, que é o mais operário, o mais marcador, o cara do combate. Mas aí usa o Ranieri mais adiantado como se fosse o segundo homem e o Bidon recuado. E aí o time desajusta de novo. Parece que não tem uma lógica. E quando o treinador precisa mudar tanto, ou é porque não confia em ninguém, ou porque está tentando encontrar alguma coisa que funcione no improviso, só que esse tipo de tentativa e erro
tem um custo. O custo é tempo, o custo é paciência do torcedor. O custo é desempenho ruim e o Garro Cara Garro é a alma desse time. É o único que pensa o jogo, que enxerga o passe, que ninguém vê, que tem técnica para fazer a bola andar. Mas ele tá jogando muito longe do gol. Tá sendo obrigado a vir buscar a bola quase no pé dos zagueiros porque não tem aproximação. Não tem tabela, não tem corredor aberto. Quando ele desce demais, perde o impacto ofensivo. A gente viu isso nitidamente contra o Ceará. Ele teve que recuar tanto que em vários momentos ficou isolado do ataque. E quando ele consegue achar um passe, como foi aquele que ele deu pro Carrilho, na jogada do gol, é no talento puro, porque o time não ajuda. O Garro jogando mais à frente, perto da área, pode fazer muito mais. Pode finalizar, pode dar aquele último passe, pode ser decisivo, mas jogando de costas recuado sem apoio fica muito difícil. E aí entra uma coisa que pesa demais o elenco. O Dorival, querendo ou não, está lidando com um grupo desequilibrado, tem carência em várias posições. A janela de transferências já abriu, mas até agora nada concreto chegou. A diretoria está tentando? Tem conversa com um, sondagem com outro, mas ninguém chega. E a sensação é que o Corinthians vai ter que se virar com o que tem até o fim do campeonato. É preocupante. Porque se o time titular já apresenta tantos problemas, imagina quando precisa mudar, quando precisa girar, quando precisa lidar com suspensão, lesão, desgaste. O banco de reservas é praticamente composto por garotos da base, muitos ainda verdes sem casca para jogar competição grande. E o que dizer da forma como o jogo foi terminado contra o Ceará? Aquele fim de jogo ali é o retrato da necessidade. O Dorival desmontou completamente o time, tirou o Garro, deixou só o Guinegão na frente, empilhou os zagueiros, colocou o Ramalho mais solto. E aí sim o time ficou blindado. A ideia ali foi clara, segurar o resultado a qualquer custo. Tava jogando feio, tava sem padrão também, mas era hora de fechar a casinha e garantir os 3 pontos. E isso deu certo. O Ceará já tinha dificuldades de entrar com o Corinthians mais fechado, ficou ainda mais difícil. E no fim das contas o resultado veio. Às vezes é isso mesmo que precisa ser feito. Pode não ser bonito, pode não agradar os puristas, mas é futebol de resultado. E nesse momento, o Corinthians precisa disso. Precisa pontuar, precisa sair da zona de turbulência. Agora o problema é que essa estratégia não pode ser permanente. Em algum momento vai precisar jogar bola. Vai precisar convencer, ter ideia clara, padrão, mecânica. E isso o time ainda não tem. E a cobrança em cima do Dorival é justa por causa disso. Não dá pra passar pano só porque o elenco é limitado. Ele sabia disso quando chegou. E sabia que mesmo com reforços teria que montar um time competitivo com o que tem. O Corinthians não é um clube qualquer, tem pressão, tem torcida, tem história. E não dá pra ficar jogando sempre por uma bola. O torcedor quer ver luta, claro, mas também quer ver evolução. A próxima partida é um clássico contra o São Paulo. E aí é aquele jogo que muda tudo. Uma vitória ali fora de casa pode dar moral, pode começar a embalar uma sequência. Ainda mais se conseguir mostrar um pouco mais de futebol. O adversário tá instável com técnico novo, cheio de desfalques. É o tipo de jogo que se você entra com postura e um mínimo de organização dá pra vencer. E se vencer, muda o astral, muda a leitura da torcida, muda até a confiança dos jogadores. Vem de 2 vitórias seguidas, uma delas em clássico, começa a dar outra cara. E quem sabe com isso o time não começa a encontrar um jeito de jogar mais, claro, mais definido. Agora, outra coisa que preocupa é a ausência de movimentações mais efetivas da diretoria no mercado. O Dorival falou na coletiva, ele pediu reforços. 4. Não chegou nenhum. E se você parar pra pensar, não é um pedido absurdo? Não tá pedindo 11 jogadores, uma reformulação geral. Tá pedindo 4 peças que ajudem a montar um time competitivo. Não é luxo, é necessidade. Mas o clube tá travado. A troca na presidência paralisou tudo e a falta de dinheiro deixa tudo mais difícil. Nomes até apareceram como o Elinho que tá no México, mas o preço é surreal. Os mexicanos pedem mais de 15 milhões de dólares. A diretoria tenta negociar uma fatia, tenta ficar com 50% ou 60% dos direitos para não pagar esse valor absurdo. Mas mesmo assim até agora não andou. O caso do Carlos Vinícius é outro. O jogador quer um salário altíssimo. Começou pedindo 1 milhão, depois baixou para 900 mil com bônus, mas ainda é muito alto para alguém que sinceramente seria uma aposta. Ninguém sabe qual Carlos Vinícius vai aparecer. O da Europa ou o que não conseguiu render nada recentemente. E pagar tudo isso numa aposta é arriscado demais pro Corinthians. Se ele abaixasse para algo mais razoável, talvez 600 mil com metas, beleza?
mas desse jeito não dá. E enquanto isso, o Memphis pode sair, o Garro já tem sondagem do River Plate, o elenco que já é limitado pode perder ainda mais força. E isso sem contar que quando você tem jogadores como Romero e Thales Magno sendo tratados como solução, é sinal de que a coisa tá realmente difícil. O Romero é esforçado, tem raça, mas tecnicamente é limitado. O Thales, como a gente falou, fez um gol, mas estava mal demais até ali. O time depende de lampejos de uma jogada isolada de um erro do adversário. Não tem volume, não tem controle de jogo. E aí quando enfrenta um time mais organizado, mais intenso, sofre. A vitória contra o Ceará foi importante, mas não pode esconder os problemas. Não pode servir como desculpa para manter tudo como está. O Dorival é um técnico de currículo. Ninguém discute isso. Campeão da Copa do Brasil da Libertadores, passou pela seleção brasileira, mas até agora no Corinthians ainda não conseguiu mostrar a que veio. Talvez ele não seja o nome ideal para o projeto, talvez não combine com o DNA do clube. Isso tudo dá para discutir, mas o que não dá para fazer agora é trocar o comando técnico de novo. Não é o momento. Ele acabou de renovar até o fim do ano que vem. Trocar agora seria arcar com uma multa alta? Seria bagunçar ainda mais um clube que já vive em crise permanente. E olha o mercado, Vojvoda tá livre, mas será que toparia Carpini? É para esse nível que o Corinthians quer ir? Não faz sentido. O Dorival tem que ser cobrado sim, mas também tem que ter o mínimo de estabilidade para trabalhar. E quando a gente olha pro elenco e vê que o Matheus Bidu virou titular absoluto, isso também diz muito sobre o momento. Porque o Bidu, com todo respeito, é um jogador ok, cumpre bem e entrega esforço, mas não é um diferencial. E o Angileri, que chegou com pompa, que fez um bom começo no Paulistão, sumiu? Teve um ano parado e agora não consegue recuperar ritmo? Cê perdeu? Não dá mais. E isso acontece em várias posições. São apostas que não vingam, reforços que não entregam e jovens que ainda estão em fase de amadurecimento. A conta tá chegando. E quem paga é o treinador. Então é isso, o Corinthians venceu, respirou, ganhou confiança, mas ainda tem muita coisa para ajustar. A construção ofensiva precisa melhorar. O meio-campo precisa ser mais equilibrado, os reforços precisam chegar e o Dorival tem que parar de improvisar tanto. O torcedor entende que o momento é difícil, mas quer ver mais. Quer ver evolução, quer ver time brigando de verdade, não só sobrevivendo? O clássico contra o São Paulo pode ser o divisor de águas. E aí a gente vai entender se essa vitória contra o Ceará foi só um alívio momentâneo ou o começo de algo maior. Vamos acompanhar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o assunto que começa a ganhar corpo, ainda de forma extraoficial, envolve uma proposta de peso vinda do exterior. Segundo rumores que circulam nos corredores do Parque São Jorge e também entre agentes do mercado, o empresário grego Evangelos Marinakis, conhecido por comandar o Olympiacos e também o Nottingham Forest, teria feito uma proposta considerada absurda pela Sociedade Anônima do Futebol, ERICEF, do Corinthians. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até agora, a movimentação nos bastidores já está causando burburinho entre conselheiros e pessoas ligadas ao alto escalão do clube paulista. A proposta, que ainda não teve seus números revelados publicamente, teria chamado a atenção não apenas pelo valor, mas também pelo projeto apresentado, que incluiria investimentos em infraestrutura, modernização do departamento de futebol e até a possibilidade de reestruturação completa das dívidas do clube. Marinakis, conhecido por seu perfil ousado e por transformar clubes em potências locais e competitivos na Europa, enxerga no Corinthians um potencial inexplorado em termos de marca global, base de torcida e presença de mídia. A especulação indica que o empresário estaria disposto a apostar alto para fincar sua bandeira de vez no futebol sul-americano, especialmente no Brasil, onde o mercado de SAFs tem ganhado tração acelerada nos últimos anos. Dentro do Corinthians, o assunto ainda é tratado com cautela e há quem diga que a diretoria atual não tem consenso sobre abrir mão do controle do futebol para um investidor estrangeiro. No entanto, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, uma proposta vultosa como essa, se confirmada, pode colocar em xeque o modelo atual e provocar discussões internas mais profundas, enquanto a torcida ainda se divide entre
ceticismo e curiosidade, o que se ouve é que o nome de Marinakis já começa a ecoar entre conselheiros influentes. Resta saber se o rumor se tornará realidade ou se será apenas mais um capítulo de especulação em meio ao conturbado momento político e esportivo vivido pelo Timão. Por ora, tudo ainda está no campo das possibilidades, mas no futebol, onde há fumaça, muitas vezes há fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!